Uma boa noite a você na companhia da Canção Nova. Nós chegamos aqui com mais um Além da Notícia e felizes, sim, por este reencontro em 2024 aqui na Canção Nova. Muito obrigado pela sua companhia no ano passado. A gente já está de volta e agora 2024 com novos programas. E o Além da Notícia da noite de hoje quer trazer uma abordagem daquelas essenciais para quem compreende a fé e para quem compreende o valor da vida e para quem quer também apresentar ao mundo justamente aquilo que muda, que transforma e que torna o homem muito mais feliz. A verdadeira vivência da fé e a vivência também daqueles pilares que edificam a sociedade, que causam admiração, encantamento, beleza, que transformam a alma do homem naquela alma admirável e que todos querem estar perto. Nós vamos falar no programa de hoje sobre um tema que vai abranger tantas coisas. A gente vai falar sobre o desafio da transmissão da fé hoje e por que a fé é tão encantadora, é tão importante, tão preciosa em todos os tempos, até os dias de hoje. Eu recebo com muito prazer um convidado também especial na nossa noite. Vou conversar com Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Bem-vindo, boa noite e obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Ronaldo. Uma alegria estarmos juntos e eu saúdo especialmente quem está em casa nos acompanhando. É um prazer muito grande receber aqui Dom Leomar. Já tivemos com ele no Além da Notícia anos atrás, no Muticom, aquele mutirão brasileiro de comunicação da CNBB. E mais uma vez tê-lo aqui é sempre uma honra. Dom Leomar é doutor em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade São Tommaso de Roma. Em 2015 foi nomeado bispo auxiliar de Porto Alegre, em 2021 arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tornando-se seu segundo arcebispo metropolitano. É coautor, autor e organizador de dezenas de obras que abordam temas como catequese, mariologia, escatologia, pastoral e ética, entre outros. E é autor de livros como Sob o Olhar de Guadalupe, Eis aí tua mãe, Ave, filha do teu filho, História de Jesus narrada para a criança, Casa da Iniciação Cristã. Bom, depois de citar aqui tantas obras, eu quero pedir um comentário breve sobre cada uma delas. É possível, Dom Leomar? Vamos lá. Sob o Olhar de Guadalupe, Eis aí tua mãe. Pois é. Sob o Olhar de Guadalupe é o relato da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe em 1531 no México, mas a partir da minha experiência de ir lá. Porque você pode escrever um livro histórico, um livro espiritual, mas um livro vivencial é como o bispo sentiu a experiência de chegar diante de Nossa Senhora e o que eu percebi. Eu recordo que eu fui convidado para presidir a Eucaristia no dia 1º de janeiro de 2020, eu estava lá. Nós fazemos a virada com um grupo de pessoas lá na Cidade do México. E quando eu estava sentado, presidindo a missa, e Nossa Senhora atrás, no altar, eu disse, mãe, tua grandeza é tão especial, que eu saio daqui, sentado diante dos teus pés, para falar de ti para o meu povo. Vou escrever um livro sobre a tua aparição aqui. É muito forte a experiência de Guadalupe. Quem conhece sabe que ultrapassa todos os limites da nossa experiência de conhecimento. E eu acredito, Ronaldo, que esse seja eu escrevi alguns livros, mas esse é aquele que traz o meu coração na mão. Porque eu já saí do México com 15 páginas escritas. Depois fui escrevendo assim com facilidade, porque tratava da minha experiência com ela. E usei muitas imagens. Não é muito fácil conseguir o direito de uso de imagens, mas consegui, graças também ao Instituto Superior Guadalupano do México, colocando a grandeza desta frase de Nossa Senhora. Por que te perturbas? Não estou eu aqui que sou tua mãe? Acho que nós precisamos ouvir isso todos os dias. Por que a gente se preocupa tanto? Ela diz para nós, não estou eu aqui? Calma, eu ajeito, eu estou contigo. Isto basta. Sempre digo, Ronaldo, que nada é pior na vida do que a solidão. E se nós temos a presença de Nossa Senhora, é a mãe. E a mãe guadalupana, que a gente está no olhar dela, eu acho que isso basta. Então esse é o livro. Depois os outros, porque como eu ensinei muito tempo na Universidade de Mariologia, por exemplo, Eis a tua mãe, Eis a tua mãe é um livro que fala de uma mariologia de forma muito simples, breve, porque muitos padres e seminaristas me diziam, devo fazer uma palestra sobre Nossa Senhora. Eu fazer uma conferência, uma meditação ou uma pregação. Então fiz uma síntese bíblico e depois dogmática. Depois, Ave, filha do teu filho, que é uma frase de Dante Alighieri na Divina Comédia.
Ave, filha do teu filho. E com esta frase de Dante eu sintetizei as homilias que fiz lá em Santa Maria para a Romaria Estadual da Medianeira de Todas as Graças. É o maior evento religioso do Rio Grande do Sul. A procissão chega a reunir 300 mil pessoas. Para o Rio Grande do Sul é muito. E quando acontece? 300, acontece sempre no segundo final de semana de novembro. E um dado curioso, Ronaldo, em 2023 baixou uma chuva enorme. E quando amanheceu, eu disse, a procissão não vai sair hoje. 150 mil pessoas foram abaixo de chuva, e eu lembrei na hora da homilia, disse assim, o Rio Grande do Sul foi tão atacado por chuvas e enchentes e destruições em 2023, que Nossa Senhora também disse, vamos ser solidários, e nós caminhamos com água, com chuva. A fé do povo gaúcho nessa hora foi muito grande. Então são momentos da minha vida que eu vou escrevi muito sobre catequese, porque como todo pároco, e se tem algum pároco me escutando nesse momento, me assistindo, sabe, Ronaldo, a maior preocupação nossa é a seguinte, você falou, transmissão da fé. Como garantir que depois da primeira comunhão e crisma as crianças não nos abandonem? Elas ficam às vezes 4 anos conosco e não voltam. Então escrevemos alguns textos tentando uma metodologia nova para vincular essas crianças, esses jovens à fé cristã. É isso que está, por exemplo, nesse livro, História de Jesus narrada para criança? Sabe o que foi esse livro? Eu escrevi durante a pandemia. Estava tudo parado. Eu disse, e agora? Nós vamos ficar o quê? 1 ano sem nada? E escrevi e pedi para um ilustrador de Santa Catarina as passagens principais da vida de Jesus, uma espécie de uma narrativa, desde a anunciação do anjo até a ressurreição de Jesus, para que as crianças, de forma lúdica, pudessem, com os seus pais, aprender brincando. Às vezes a gente tem que se preocupar também de fazer as coisas mais simples, que são as mais difíceis, porque você ser simples é complexo. E aí está esse material todo disponível. Quando foi e em que obra o senhor escreveu sobre escatologia, fim dos tempos? Quando eu fui a Roma, e nós fomos contemporâneos em Roma, eu fui para estudar e estudei justamente a escatologia. Eu estudei, o nome da obra é Quando Cristo Vem. Quando Cristo Vem, pela Paulus, é um texto que já saiu 2 edições, agora está esgotado. É um texto que revela que nós precisamos falar mais da esperança, mas não uma esperança só de dias melhores, não só a esperança de que eu vou ganhar mais dinheiro, vou ter sucesso ou vou ter saúde para sempre. A esperança como um horizonte último, e este horizonte último é a certeza de que Jesus Cristo virá. Vocês percebem como nós católicos quase não falamos que Jesus Cristo virá na plenitude dos tempos? Se nós esquecermos isso, nós viramos pessoas totalmente reduzidas ao tempo histórico. Ele passa, e nós passamos com ele. Falta esse horizonte. Eu até comento muitas vezes que até na pastoral falta um pouco isso. Nós às vezes planejamos tanto a pastoral, organizamos que é preciso, mas se perder o horizonte de futuro, veja, Ronaldo, por que nossa juventude às vezes não aguenta mais a vida e se droga, se anestesia, para não ver o futuro? E nós temos um futuro garantido em Cristo. Talvez falta nós tratarmos mais disso. Não é só tratar de céu, inferno e purgatório, é também. Não é só medo da condenação, é também. Mas é a certeza de que um futuro feliz está preparado. Só que a gente não anuncia mais. Então a escatologia nos ajuda a perceber que nós não estamos só adoecendo, envelhecendo e morrendo. Nós estamos caminhando para a vida, para uma vida plena. Apaga-se a luz desse lado, mas acende-se no outro lado. Aqui pode ser noite, mas no outro lado é dia. Por isso que nós não podemos perder isso. Eu lamento, Ronaldo, que talvez acho que a sociedade moderna está nos tirando esse horizonte de futuro. É o futuro que só em Cristo tem essa plenitude. É apenas uma introdução de tudo que a gente vai falar aqui nesse programa, mas claro. Eu já trago para o senhor uma boníssima notícia. Este canal, Canção Nova, este lugar onde estamos, toda a obra Canção Nova, Padre Jonas, quando recebeu de Deus o chamado para edificar essa obra toda, foi em vista dos fins dos tempos. A Canção Nova existe para preparar um povo bem disposto
para a segunda vinda de Jesus. Eu vou dar um trabalhinho aqui para a nossa equipe de produção. Se vocês acharem algum documento do Padre Jonas falando sobre o fim dos tempos, tragam aqui para mim ainda ao longo desse programa, tá bem? Mas vamos lá, Dom Leomar. A gente apenas começou aqui a esquentar a nossa conversa. Eu já quero chamar agora a reportagem que foi preparada para a nossa equipe de introdução do tema todo que a gente vai ter aqui nesse programa de hoje. A Igreja Católica tem 3 pilares fundamentais: a tradição, o magistério e as Sagradas Escrituras. Desde a vinda de Jesus com a Igreja primitiva, a transmissão da fé aconteceu por meio da tradição oral, a catequese, que conserva a palavra de Deus confiada aos apóstolos, aos seus sucessores. Isso por meio da pregação e testemunho. A catequese sempre se fez necessária para garantir que a mensagem do Evangelho chegue aos 4 cantos do mundo. A catequese ficou conhecida como um período de instrução para conhecer a fé cristã e se preparar para os sacramentos. No entanto, ao longo dos anos, tal vocação tem perdido o seu foco. Muitas paróquias sofrem com dezenas de desafios, como a falta de voluntários, defasagem no estudo, desinteresse das famílias, e isso pode gerar abandono da fé por parte daqueles que carecem de formação. É preciso levantar um diagnóstico e buscar meios para resgatar a evangelização hoje no Brasil. Obrigado a Aline por trazer para a gente todo esse conteúdo. Mas agora eu quero perguntar para o Dom Leomar, a gente mergulhando nesse tema, a gente terminou falando de catequese. E existe uma comissão, um setor na Igreja do Brasil que trabalha, que se dedica à catequese. Como funciona a Comissão Bíblico-Catequética? A Comissão Bíblico-Catequética dinamiza a catequese e a animação bíblica da pastoral. Acho que vocês na Canção Nova sabem muito bem que não se pode evangelizar sem a palavra de Deus. E nós católicos precisamos avançar na leitura orante desta palavra que se faz diariamente. Então, a CNBB reúne então 3 bispos para esta comissão. Eu presido essa comissão, mas comigo está Dom Juarez, arcebispo de Teresina, e também está conosco Dom Anderson, bispo auxiliar de Vitória. E temos também mais 2 assessores, um padre do Piauí, que é o padre Wagner, que é da Diocese de Picos, e uma leiga, Mariana, que é de Juiz de Fora. Essa equipe que trabalha, mas em todas os regionais, nós temos um bispo referencial para a catequese e para a Bíblia, e depois temos também um padre e leigos e catequistas. O que estamos fazendo, Ronaldo, agora? Começamos esse quadriênio, desde metade de 2023. Nós percebemos que para avançar nas questões de evangelização com crianças, jovens e adultos, em primeiro lugar, estamos fazendo seminários com os presbíteros. Estamos reunindo padres de todo o Brasil para conversar sobre como melhorar essa proposta, como fazer com que a gente consiga comunicar a fé. Ela é tão importante para nós, precisamos compartilhar mais. A propósito, agora, 2024, alguns encontros estão previstos para acontecerem aqui em Brasília, com esses padres? Por isso, até eu vou dizer já as datas aqui, para que a Canção Nova possa nos ajudar também na divulgação, que é muito importante. Com os padres, será em outubro. Em outubro, aqui em Brasília, nós já tivemos em dezembro, com mais ou menos 100 padres. Nós imaginamos ter para 300 padres em Brasília. Trabalhar, nós chamamos iniciação à vida cristã, porque o padre é aquele que celebra os ritos da iniciação à vida cristã. A entrega do creio, a entrega do Pai Nosso, a entrega da palavra, tudo isso não são ritos apenas, são experiências que modificam a catequese. Mas teremos também, Ronaldo, para seminaristas, esses rapazes que estão se preparando para servir melhor ao Senhor. Então, com os seminaristas também, vamos fazer isso em julho. Mas como trabalhar com os catequistas, esses valorosos homens e mulheres que no Brasil inteiro se dedicam a partilhar a palavra com seus irmãos? Faremos um encontro em Aparecida, a data é 30 de agosto a 1º de setembro, Romaria Nacional dos Catequistas, é a primeira Romaria Nacional de Catequistas. Nós esperamos, eu vou dizer assim uma palavra meio forte, milhares de catequistas, para fazermos um alinhamento. Desde então nós vamos querer ter um alinhamento. O Brasil
na catequese vai se alinhar. Não vai engessar nem uniformizar, porque as experiências são múltiplas. Mas nós vamos insistir, por exemplo, que tudo passe pela palavra de Deus. Nenhum encontro de catequese sem ler a palavra. Quantos programas da Canção Nova partem e vão até o fim com a palavra? Nós precisamos disso. Então, a palavra. Depois, a necessidade de fidelidade ao magistério. Porque cada um pode puxar a reflexão para caminhos diferentes. Não, uma fidelidade ao que a igreja diz. O catecismo diz. Então, a palavra, o catecismo, a liturgia. Por que muita gente, às vezes, nem participa mais de nossas celebrações? Porque não conhece a riqueza que está ali. O que é uma Santa Missa? A riqueza que está em participar da Eucaristia. E depois, claro, a dimensão da caridade, do nosso compromisso em transformar a vida. A caridade supõe desde a nossa defesa da vida em todos os sentidos, desde a sua concepção até o seu fim natural. Está nossa preocupação com o irmão que sofre, no doente, no pobre, no infeliz, no deprimido. Então, tudo isso faz o quê? Que a catequese seja integral. Vocês percebem que não é um trabalho fácil. Eu estou aqui intuindo que este é o grave problema de hoje, essa falta de alinhamento? Sim, perfeito. Ronaldo, é claro que a gente não vai conseguir alinhar esse continente que se chama Brasil, né? Mas se nós conseguirmos dizer, olha, cada um da sua forma, com pluralidades de experiências, nós precisamos ter uma bússola, porque senão cada um vai procurar de um jeito mais fácil. Eu dou um exemplo. Se uma paróquia fizer uma catequese em 6 meses, bem rápida, só para dar o sacramento, e a outra paróquia faz em 1 ano e meio, 2, claro que as pessoas vão migrar para aquela paróquia de 6 meses numa cidade, porque é mais fácil, é mais rápido. Mas não se trata de fazer um sacramento de qualquer forma. O sacramento é um ponto de chegada de uma caminhada muito grande. Então nós queremos alinhar, mas isso se faz com os bispos, se alinha com os catequistas, com os presbíteros, os seminaristas, e aí temos eu diria, um mutirão de formação. Eu estou vendo aqui que desses personagens todos aqui, o bispo, o padre, o seminarista, nós temos aqui o catequista, que é lá no campo final de jogo, é ele que está ali junto com essas crianças e com esses adolescentes. Eu estou vendo aqui que em novembro passado, 2023, a Comissão Bíblico-Catequética divulgou aqui que existem aproximadamente 800 mil catequistas no Brasil. E desses, cerca de 600 mil são mulheres. É um número muito significativo. Mas é o suficiente? Eu diria que nós podemos ter bem mais. Mas a grande questão agora não é quantidade, é formação. Porque são pessoas muito importantes. Como formar esses homens e mulheres? Por exemplo, nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Para jovens e crianças que têm até uma forma de pensar diferente da nossa. E bem forte. Bem diferente. Com desafios enormes na linha do afeto, até do déficit de atenção que algumas têm, ou das altas habilidades que outras têm. Então, como fazer que esses homens, eu chamo de heróis e heroínas, que estão sempre trabalhando ali, como dar ferramentas para que eles possam enfrentar os desafios e transmitir a fé. E claro, o catequista leigo, a catequista leiga, é o protagonista da catequese. Nós bispos, nós padres, somos muito responsáveis por esse processo, mas quem leva o dia a dia, quem carrega o piano todos os dias, é o laicato, e a maioria deles mulheres. Isto é, então, para se ter um bom resultado, de fato se deve investir muito e, sobretudo, se colocar no coração deste catequista, dessa catequista, que tem amor pelo Evangelho, pela Igreja e pelo trabalho que faz, que ele precisa de uma formação consistente, ele precisa se enriquecer de conhecimento, ele precisa se enriquecer de argumentos para dialogar com esse mundo seduzido já. E esse mundo que já está por aí também com uma gama enorme de pensamentos, não é? Você usou uma palavra necessária aqui, investimento. Nós temos que adquirir livros, fazer cursos, nós temos que ajudar, porque a experiência é uma espiritualidade, mas não basta. O testemunho depende também
daquilo que a 1 Pedro 3,15 fala. É preciso saber dar razões da sua esperança. Por isso as comunidades deveriam fazer um esforço maior em preparar mais nossos catequistas. A gente reclama quando a comunidade começa a encolher, mas é porque também a gente parou de investir jovens, crianças, especialmente nos formadores dessas pessoas. Algumas perguntas breves aqui, eu imagino que as respostas também o são. Há um momento certo para uma criança ingressar na catequese? Não, há um momento mínimo para receber a Eucaristia, segundo São Pio X, no mínimo 7 anos de idade ou mais, né? Mas é a hora que cada comunidade decide, porque sempre é tempo de formar. Tá. Eu tenho algumas perguntas preciosíssimas, mas eu vou ter que deixar para o próximo bloco, como por exemplo, existe um material para catequese, esse material é atualizado, como ele é distribuído, ele chega, famílias estão optando por dar instrução religiosa, catequese em casa, como entender isto, por exemplo, a igreja, a comissão, ver também este gesto de muitos pais. Já a gente vai para o intervalo. E mais ainda, na sequência do programa de hoje, muitos outros temas para além também da catequese. Já a gente volta. Estamos de volta na sequência do Além da Notícia da noite de hoje. Tenho o prazer enorme de receber aqui em nossos estúdios Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e presidente da Comissão Bíblico Catequética, Animação Bíblica, Comissão para a Animação Bíblico Catequética da CNBB. A gente está falando de catequese, vamos falar de fé e vamos falar de outros assuntos diversos hoje que estão, por exemplo, imersas na nossa sociedade. Pois bem, eu volto ainda aqui falando de catequese para a gente esgotar o tema, vendo a belíssima imagem de crianças recebendo ali a primeira comunhão, que coisa espetacular. Dom Leomar, a catequese ela é uma das principais pastorais presentes na igreja e desde sempre, não é? Aproveito para cumprimentar aqui também, como o senhor já o fez, esses centenas de milhares de catequistas que estão no Brasil, tantos que trabalham por décadas também a serviço da catequese. Parabéns e obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Mas vamos lá. Eu falei aqui no finalzinho do bloco, existe um material usado na catequese? Um material que é produzido para isto, é elaborado para isto? Sim. Cada diocese pode fazer o seu, as editoras têm as suas propostas, mas nós pedimos que sempre sigam as linhas da igreja. Por exemplo, o Diretório para a Catequese da Santa Sé, que tem eu diria assim, os planos fundamentais para isto, o Diretório Nacional. Existe um documento da CNBB muito importante, o 107, que é a Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. Então, nisto tudo, cada material de catequese não deveria ser qualquer um. Deve ser sempre materiais que, por exemplo, unam catequese e liturgia. A gente reclama que as crianças não vêm mais à missa, mas durante a catequese foi feito um processo de iniciação à vida na missa. Nós levamos as crianças e explicamos isso tudo, a Eucaristia, os ritos, as orações. Porque dar catequese não é preparar para um sacramento, é preparar para a vida cristã. Porque a pessoa pode receber o sacramento e não ter os comportamentos adequados segundo o Evangelho. Então precisamos fazer todo um caminho. O maior desafio, Ronaldo, os catequistas são os primeiros que vão compreender, é que nós tivemos uma educação de catequese mais escolástica, mais de aula, mais de banco. Iniciação não é só ensinar a saber, mas a viver a fé. Porque eu posso saber a fé e me comportar completamente diferente daquilo que é o Evangelho. Por isso que estamos revendo tudo para voltar às origens. É preciso mudar sempre para ser sempre o mesmo. Estamos buscando as fontes. Como é que os primeiros cristãos faziam? Alguns autores chegam a dizer que nós já estamos numa era pós-cristã, em que a sociedade não é mais cristã, só sobraram os nossos feriados cristãos católicos. Mas muita coisa já no dia a dia não se vive mais. Os valores, quantos que casam na igreja ainda? Quantas pessoas que procuram os valores de Cristo? E aí, nessa sociedade pós-cristã, a catequese deveria voltar a um tempo em que ela preparava numa sociedade pré-cristã, uma sociedade que não era cristã ainda. Não dá para dar nada por pressuposto. Ronaldo, tem crianças
há muitas que não sabem nem fazer o sinal da cruz na catequese. E muitas, um grande número, não é o pai e a mãe que as trazem para a igreja, ou é a avó, e outras vêm sozinhas. Recordo um lugar onde eu trabalhei, que uma menina veio celebrar o dia da primeira comunhão, sem o pai, sem a mãe, porque os pai e a mãe disseram, não nos interessa isso. Ela disse, mas para mim sim. E ela veio sozinha. Na hora, ela recebeu o abraço da catequista. Porque todos tinham a família celebrando o sacramento. Aquela menina não, estava sozinha. Vejam, são momentos diferentes. Talvez há uns 10, eu diria uns 20 anos atrás era diferente. O nosso tempo era diferente. Isto é, a criança chegava na catequese, ela já sabia as orações básicas da fé católica, ela tinha um conhecimento já relativo da palavra de Deus, de quem era Jesus, Maria, tudo isso. Vamos lá. E é verdade que muitas famílias estão optando, talvez com esse movimento hoje, contrário também, optando por dar a instrução religiosa em casa, isto é, para dar aquilo que antigamente se dava e a criança já chegava como que preparada para um conhecimento maior. E o que pensar também destes gestos hoje, dessas famílias? Eu acho que a gente precisa trabalhar com duas instâncias. Muito importante que a família faça o seu papel. Quem consegue, isto é, quem tem o dom de ter fé, quem consegue ter uma família cristã, trabalhar, dar essa instrução, esta vivência, tudo isso é fundamental. Mas é preciso associar esta formação, eu diria, doméstica, da igreja doméstica, com a igreja comunidade. Não é possível fazer, por exemplo, uma catequese só em casa. Em casa e na igreja, na comunidade. Porque também o padre, o bispo, querem também eles formar o futuro cristão. Não é só a família. A família é indispensável, eu diria, embora muita gente não consiga. Onde a família consegue, muito bom, mas ela tem que se associar. Não se dispensa a comunidade, porque lembrem-se que Deus é uma trindade, e nessa trindade sempre é uma comunidade de amor. E é sempre a igreja aquela que é a mãe que ensina conforme os apóstolos. Nós sabemos que no início do cristianismo, as famílias que se tornavam cristãs ensinavam, mas elas sempre remetiam para a vida de comunidade. Eu quero agora fazer uma passagem aqui, uma transição do que nós estamos falando, sem perder, de fato, o fio. São José de Anchieta, conhecido como o apóstolo do Brasil, modelo de evangelização, foi um padre espanhol responsável, está ali a foto dele, responsável por ser o pioneiro na transmissão da fé em nosso país, e ele é referência de catequista, é chamado grande catequista do Brasil, canonizado por Francisco recentemente, não é? Eu quero fazer essa transição justamente porque nosso país nasceu sob a égide da fé, não é? O nosso país vem ultimamente perdendo o número de católicos que confessam a fé católica. O que está acontecendo? O que vem acontecendo no Brasil, mas não só? Primeiro dizer que São José de Anchieta é o padroeiro dos catequistas no Brasil. Então nós recorremos muito a esse homem que está, eu diria, nas raízes de toda essa grande árvore que é a catequese no país, aquilo que ele começou. Desde a terra de Santa Cruz até o Brasil de 2024, muita coisa aconteceu, mas não só na fé. Evoluíram-se muitos processos, tecnologias, direitos, liberdades. É muito difícil olhar só o lado negativo disso tudo. Graças a Deus temos televisões como a televisão de confissão católica, que expandiu ainda mais a fé. Então, nisto tudo, nós temos que perceber que no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, por causa do senso de liberdade e da busca de um bem-estar, alguns viram que a fé se tornou uma opção ao lado de outras. Por exemplo, para muita gente, o futebol deu um sentido de identidade. Se nós perguntarmos numa sociedade, as pessoas primeiro dizem qual é a religião ou primeiro qual é o time? O que é mais forte? Então, isso as pessoas têm que ter um motivo pelo qual possam existir. No passado, a ordenação do cotidiano era dada pela pauta religiosa. Hoje é esportiva, é a cultural, é o lazer, tem outros motivos. Pois bem, nisso tudo mostra que a fé não pode ser só cultura. Não é porque eu nasci num país católico que todos vão ser católicos. Um japonês
tende a ser mais shintoísta, porque é a religião predominante naquela região. Não basta ser católico por tradição. É preciso pegar essa tradição, mas fazer um caminho pessoal. Se nós não fizermos um caminho de encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, a nossa fé não vai se sustentar. Por isso que, acho que no mundo inteiro isso está acontecendo. Não é mais porque minha avó foi católica, eu vou ser católico. E se eu for cristão, se eu seguir Jesus Cristo, é porque eu fiz a experiência do encontro com Ele que mudou minha vida. Só que agora você vai concordar comigo, Ronaldo. Nós podemos estar diminuindo o número, mas são as pessoas que fazem essa experiência mudam completamente sua vida. E podem dizer para as outras, aquilo que Jesus Cristo fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não só na hora da doença, mas em todos os momentos da vida. Por isso que nós precisamos insistir que a experiência do encontro com Jesus é o que vai tornar a vida mais densa e com sentido. Porque o problema hoje é o vazio. As pessoas vivem um vazio muito grande, né? Aonde encontrar esse sentido? Temos preocupações enormes. Por exemplo, o índice de suicídio no Brasil é enorme. Como trabalhar isso? No vazio, encontrar uma plenitude que não vem mais dado só por uma cultura, mas por uma experiência, que pode ser que eu encontre na minha família, porque eu herdo da família, mas pode ser que eu encontre também por outros caminhos. Pode ser que assistindo um programa de televisão, eu me aperceba que Deus está comigo e fala comigo. São caminhos novos, só que para nós são assustadores, porque a gente não estava habituado a isso. Parece que os números estão revelando que a coisa está mudando, mas está mudando em tudo. Olhem o futuro das livrarias, do livro impresso. Olhem, nós somos da época ainda do telefone com ficha no celular, no orelhão. Tudo está desaparecendo, mas um sentido está sempre presente. Qual é o sentido da vida e qual é o motivo de nós nos respeitarmos na ética? Com uma ética. Isso tudo vem também por uma aprendizagem que vamos fazendo. Há também aqueles que dizem que a igreja está ficando com um número de católicos, cristãos, mais qualificado, isto é, verdadeiramente católicos. E que antes a gente tinha um grande número daqueles que se diziam e que eram por cultura, né? Mas hoje são aqueles que são de fato, que se dizem e que são de fato católicos, buscam viver o seu catolicismo na prática. Também isso é real, né? Eu recordo um grande padre que faleceu nos anos 2000, padre Alberto Antoniazzi. Ele dizia assim, essas estatísticas precisam ser bem ponderadas, senão dá a impressão que nós estamos perdendo. Não gosto, Ronaldo, quando alguém chega na sacristia ou na secretaria da paróquia, se a secretaria não faz exatamente o que a pessoa quer, por isso que a Igreja Católica vai mal. Não, a Igreja Católica não vai mal, os cristãos não vão mal, eles vão seguindo Jesus. Talvez modifica um pouco o cenário. Essa qualificação não quer dizer que somos melhores que os outros, mas que a partir de agora, entre as muitas opções que nós temos, nós escolhemos seguir Jesus. Não é raro termos hoje nos seminários rapazes que têm já um outro curso, tem engenharia, agronomia, tem médicos, advogados, que dizem, não, eu tenho uma profissão, mas eu quero ser padre. Então, acho que é preciso a gente perceber também o que há de muito positivo nesses novos cenários que estão apresentando. Há sempre um sinal forte. Um beato Carlo Acutis, nasce de uma experiência da internet, das infovias, como dizem os italianos. Ali ele descobre a presença de Deus. Então, Deus continua sendo muito eloquente conosco, muito próximo. E talvez não sejam os números de uma cultura que já passou, mas o Deus é o mesmo. O Deus é aqueles que fizeram uma experiência lá na Idade Média, na Moderna, e agora os que sentiram sua presença estão passando adiante. Voltando a essa experiência da secretaria, quando alguém chega e reclama, é por isso que a igreja está perdendo pessoas. É importante dizer e deixar bem claro também ao mundo que a igreja não vai se amoldar àquilo que o mundo quer, é isso? Sim, a gente quer cada vez mais acolher as pessoas, respeitar, mas se você vem até mim e pede uma coisa que eu não posso dar, eu posso dizer assim, isso eu não posso, mas como eu posso te ajudar? Quer dizer, a acolhida sim, a cordialidade sim, mas nós não podemos fazer o que... A fé a fé é uma revelação,
Deus se revelou e se revela num amor infinito por nós. E essa revelação supõe que a gente tenha muita cordialidade, muita hospitalidade. Eu gosto dessa palavra. Eu hospedo você, mas não significa que eu não posso fazer tudo o que você quer. Porque a fé também não é que tenha normas, regras ou só dogmas. A fé tem uma racionalidade. Ela não é só ímpeto do coração. A fé também tem uma lógica. A gente tem percebido, por exemplo, muitas demandas com essa mudança de gerações que a gente tem constatado. As telas, as redes sociais, as mídias, etc., têm causado algum impacto e isso tem refletido em toda a vivência da fé. Eu sei que o senhor é um bom analista dessas questões digitais também. O que o senhor nos diz sobre isso? Que impacto isso tem tido na vivência da fé das pessoas ou na não vivência da fé? Ronaldo, agora você entra num campo muito importante, que é como nós vamos lidar com essas novas tecnologias. Deixa eu dar um exemplo que talvez explicite o que eu penso. Eu acho que elas são todas indispensáveis, mas temos que aprender a lidar com elas. Eu estava viajando para Aparecida há alguns meses atrás e do meu lado, no avião, estava uma senhora com uma criança de colo e a criança começou a mexer comigo, né? Um menino de 1 ano e meio. De repente ele abriu meu paletó e achou o que ele queria, o celular. E ele começou a mexer. E a mãe imediatamente disse assim, não, devolve para o titio, devolve. E eu educadamente disse assim, bom, mas também que problema tem se ele mexer um pouco no meu celular? Ela disse, ele não pode. Eu disse, por quê? Ela disse, eu vou lhe explicar. Eu sou brasileira, mas moro na Europa. E na Europa os nossos pediatras impedem que crianças até 4 anos tenham acesso a computador e a celular, por causa da tela. Se ficarem dependendo dessa interação, que é muito rápida, e eles já têm essa interação, isso são os pediatras que dizem, os neurocientistas, isso compromete os neurônios, compromete as sinapses. Então eu diria o seguinte, sim, nós precisamos ter tudo isso, mas muito cuidado. Não é que porque a gente não sabe o que fazer, a gente delega ou terceiriza a atenção para as máquinas. A inteligência artificial que todos estamos esperando que virá, que já está entre nós, né? Na Finlândia tem mais de 500 pessoas com um chip implantado no corpo. Então elas são totalmente controladas. Quem de nós não encontra pessoas dependentes de celular? A gente não aguenta ficar sem ver o WhatsApp. A gente não aguenta ficar sem o celular. A gente não aguenta ir num lugar sem tirar foto. Se você morou em Roma, eu também morei. Você lembra? Tem gente que nem saboreia o momento de estar na Fontana di Trevi. Primeiro fotografa. Na verdade, nós estamos ficando muito epidérmicos, muito superficiais. Nós não conseguimos mais falar com as pessoas para que elas entendam a história, a arte e a cultura que está em alguns lugares. Porque a pessoa quer só fotografar e compartilhar e ganhar um like. E eu percebo, às vezes, até na missa, que as pessoas não aguentam nem durante uma missa ficar sem abrir o celular. Tem que estar sempre no celular. Isso é bom. Eu não quero atribuir aqui um juízo de valor. Mas eu acho que está aparecendo cada vez mais pessoas mais distraídas, desatentas, com altas habilidades para o mundo digital e pouca profundidade. E aí eu vou seguir um filósofo sul-coreano, que eu gosto muito, que é Byung-Chul Han, que ele diz o seguinte, estamos na sociedade do cansaço, nós estamos cansados, não percebemos. E esse cansaço vem da incapacidade de contemplar, de meditar e até de rezar. Veja, a oração não nos livra de todos os males e perigos, mas ela nos equilibra, então ela nos livra dos males. A oração, quem reza não deixa de ter depressão. Quem reza não deixa de ter problema de saúde. Mas, desculpa se eu sou meio direto aqui, mas quem reza, mas com profundidade, tem outra forma de entender o mundo. Tem outra forma de ler a realidade. E se um de nós reza e é igual aos outros, senão que não reza direito. Porque a oração nos equilibra. Porque dá uma profundidade que nós precisamos. As crianças, vejam como as crianças gostam de rezar. Se os pais percebessem como os pequeninhos têm uma capacidade muito maior que o adulto de se conectar com o Criador, nós teríamos mais atenção ao formá-los. Porque isso tudo dá uma pessoa mais equilibrada, menos agitada, menos violenta, menos capaz de atacar o outro.
E eu acho que nisso consiste a nossa fé. Em síntese, Ronaldo, acho indispensável esse mundo das novas tecnologias, até porque ele não vem mais para trás, ele vai para frente. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Senão, nós mesmos vamos ficar vítimas do que não queremos. Para terminar esse bloco aqui, faço um registro também. Eu tive bem recentemente andando pelos interiores de Pernambuco, Ceará e Piauí. E me lembro que hoje aqui em Brasília, uma senhora me encontrou e dizia assim para mim: meu filho, essas crianças de hoje, elas não conseguem mais viver sem celular. Eu fui para uma chácara que levei meus filhos, eles pareciam ficaram loucos lá, porque lá não tinha nem energia, nem Wi-Fi, nem celular. Eu não conseguia controlar esses meninos. E agora, voltando ao meu registro, no interior, naqueles interiores mais simplesinhos desses 3 estados que mencionei, não se tem muito acesso ainda a esse celular e ao Wi-Fi, e você vê as crianças brincarem mais. E com um semblante um tanto mais feliz. Sim. Há uma diferença hoje também, e fica a pergunta para o próximo bloco, de uma catequese para essa pastoral do interior rural e uma catequese para essa pastoral urbana, para esse mundo urbano. Fica para o próximo bloco, a gente volta já já. Esse é o seu programa Além da Notícia, a gente já está de volta. Recebo com muito gosto hoje neste programa que tem por tema o desafio da transmissão da fé, Dom Leomar Brustolin. O senhor veio a Brasília aqui para aquele encontro no finalzinho de janeiro, de preparação do grande jubileu de 2025 que vai chegar. Estava aqui Dom Rino Fisichella e o tema foi a preparação para o Jubileu da Esperança, né? Que nós vamos, a Peregrinos da Esperança, que vamos ter em Roma no ano que vem. O senhor ficou depois para encontros de catequese. E eu quero agora perguntar para o senhor qual foi ali o impacto, sobretudo, desse evento de preparação para o Jubileu. Você estava junto e percebeu a riqueza do que a igreja está preparando para 2025, quando vamos, nesse jubileu ordinário, recuperar a esperança. Vejam, passou a pandemia, vieram as guerras, tem momentos difíceis, estamos com um pouco de cansaço disso tudo, mas a esperança não pode faltar. E a gente comentou muito com o Monsenhor Rino Fisichella, que é o prefeito, o pró-prefeito para a evangelização dos povos, né, no dicastério, que a esperança é uma esperança bem concreta, mas em Jesus Cristo. Uma esperança que é de salvação, que não é de morte, que não é de fim. E eu acho que isso vai ajudar a gente se animar, porque todos podem perder o horizonte final, nós não. Nós cristãos já ganhamos. Aliás, nós não podemos olhar para a realidade e só ver o negativo, porque a partir de Jesus Cristo, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, nós entendemos isso. Então nós sempre temos esperança, até porque há muitos de nós, eu e você, vivemos a virada do ano 2000, muitos achavam que ia ser a derrocada. O mundo ia terminar no ano 2000. Olha, já estamos 24 anos depois, com uma série de desafios. O jubileu da esperança vai suscitar em nós que a nossa fé tem que ser muito integrada à esperança. Existe uma imagem antiga de um escritor que dizia assim: 3 irmãs foram passear. 2 grandes, a fé e a caridade, e uma pequenininha, a menorzinha, levaram passear a esperança. Só que a esperança vai na frente, dá a impressão que quem levou a passear é a fé e a caridade levaram a esperança a passear. Só que Charles Péguy escreve isso. Ele diz assim: na verdade, ninguém percebeu, mas é a filha menor, a irmã menor, que carrega as outras 2, que empurra as outras 2. Quem não tem esperança, a fé é fraca. Quem não tem esperança não está preocupado com caridade. A esperança é que motiva a nossa fé e a nossa caridade. Me diga em que você espera. Isso vai qualificar em quem você crê e o que você faz para amar. Então, tudo o que vai sobrar no final é o amor, mas é a esperança o motor do nosso tempo aqui na Terra. Isto quer dizer, a igreja tem resposta para tudo e tem uma visão positiva de tudo, apesar do negativo que a gente está vendo. Ela não sabe responder a tudo, mas ela sabe quem é o Senhor de tudo, quem é a verdade. Quem é a resposta? A resposta é Cristo. E por isso tem que ter esperança. Porque Santo Agostinho diz, isso é bem, eu gostaria de partilhar com o telespectador, Santo Agostinho diz que 2 coisas matam a ânima, a alma, o ânimo de alguém: desespero e presunção. Desespero é
falta de esperança. Presunção é falsa esperança. Só a esperança salva. E como diz o Papa Bento XVI, na Spes Salve, fomos salvos na esperança. Então, Leomar, nós vamos ter daqui a pouquinho alguns convidados muito especiais nesse programa. Eu acho que o senhor não esperava encontrá-los, mas já nós vamos recebê-los aqui no programa. Antes, porém, ainda sem terminar de falar dessa questão do jubileu do ano que vem, eu gostei muito do calendário. No calendário nós vamos ter jubileus celebrativos em Roma, o mundo convidado para ir a Roma também, de várias classes representativas, grupos representativos, instituições representativas, instituições que eu digo conceituais representativas. Por exemplo, o Jubileu dos Jornalistas, que vai ser o primeiro que vai abrir das mídias em janeiro, mas depois a gente vai ter Jubileu do Doente, a gente vai ter Jubileu das Crianças, Jubileu dos Adolescentes, criança, adolescentes e jovem também, não é? A gente vai ter jubileus dos idosos, das famílias. Quando eu vi esse dos adolescentes, aí eu falei, puxa vida, que intuição, que inspiração. Quando o Papa vai crismar alguns desses adolescentes. Crismar alguns. E aí me vem aqui a pergunta, a crisma é considerada por muitos adolescentes como a formatura da religião. E depois dela, muitos deixam a igreja para trás e não voltam mais. Este é um problema a ser visto, né? Sim, nós precisamos entender que a catequese não é só para crismar ou para dar a Eucaristia. Isso é fundamental. Mas, enquanto a gente prepara para a crisma e para a Eucaristia, nós precisamos inserir essa criança, esse jovem, esse adolescente na comunidade. Eu lá em Santa Maria pedi, e até agradeço aos padres que ouviram bem esse pedido, que todas as paróquias tenham coroinhas. Tem coisa mais bonita do que você ver essas crianças com as velas para um lado e com o incenso, o turíbulo, mas enquanto elas estão ali, elas estão crescendo num ambiente nosso. E os jovens, quanto eles são generosos nas nossas festas, eles não querem ficar sentados no banco, eles sabem celebrar e rezar, mas eles querem também ter um protagonismo. Então, qual é a solução? Não é que é uma solução mágica. Só tem um jeito de que a catequese não seja uma formatura. A catequese tem que inserir essas crianças, esses jovens, no caminho da igreja, no seio da igreja. Mas aqui, Ronaldo, vamos falar bem sério. Precisa que a comunidade se abra. Eu sei que não é muito fácil ter criança e adolescente em casa. Dá trabalho, não dá? Mas nós precisamos ter. Se nós não tivermos adolescentes e crianças na paróquia, nós teremos uma paróquia só de vovós, que é uma coisa boa, é uma coisa muito boa. Mas uma vovó quer ter netos, uma vovó quer ter jovens em casa. Precisamos nos alegrar e trazer jovens e crianças para a igreja. Você sabe o que eu ouvi uma vez alguém dizer assim? Mas muita criança, ter muitos filhos dá trabalho, é problema, é cansativo. Aí uma pessoa foi e disse assim, é tudo isso, mas tem vida. Tem vida dentro da casa. Tem vida. Não é? E você não acha estranho que na Europa, mas também começa por aqui, as pessoas, até na China, estão estimulando que as pessoas tenham mais filhos, porque muito pouco não tem a mesma alegria. Nós somos feitos para comunidades, para viver quase que uma grande comunidade. E por isso que a comunidade também não pode se isolar, ela não pode se fechar, assim como a família não pode se fechar. Vamos voltar àquela pergunta do final do bloco passado? Pastoral urbana, pastoral rural ou do interior, há diferença? Porque a gente percebe que, e eu vejo até com muita alegria, onde há ainda uma preservação de uma fé genuína nesses interiores, assim, um pouco mais afastados. Eu quero crer, para não errar na análise, que são comunidades que preservam mais a convivência, a cordialidade, e a criança e o jovem percebem que eles têm um pertencimento. O grande problema nosso hoje é o senso de pertença e a comunhão. A quem eu pertenço? Eu pertenço a uma paróquia, eu pertenço a uma comunidade, eu só vou lá pegar o sacramento. Mesmo que eu posso celebrar a Eucaristia todo domingo sem sentir pertencimento. Eu vou à missa, mas eu não comungo com aquele grupo que está ali. Isso é um desafio. E já no interior, as pessoas, até geograficamente, elas se agregam mais. Sim, nós comentávamos sobre a questão das novas tecnologias, mas em muitos lugares as novas tecnologias chegaram lá também. E eu conheço algumas
comunidades mais no interior que têm internet. Mas como a comunidade é muito viva, o jovem não se sente mais atraído pelo celular do que por estar junto num jogo de futebol de sábado à tarde ou estar junto no churrasco de domingo, de meio-dia, todo mundo junto na comunidade. Aqui nós precisamos ver que a fé passa pela experiência de vida, do cotidiano. Então, famílias que podem estar no centro de São Paulo ou do Rio, que têm um senso de pertencimento entre elas mais forte, o celular não é mais forte que a convivência. Eu tenho dito uma coisa, Ronaldo, que as pessoas até podem estranhar um pouco. Quando eu faço crisma, lá em Santa Maria, em todas as crismas, todas, eu digo isso. Jovens, cuidado que o cachorrinho não ganhe mais abraço do que a avó. Tem famílias que estão gastando mais dinheiro e afeto com animais. Não tem problema, o animal ajuda, até pode ser. Mas tem gente ficando muito abandonado no afeto. Tem gente que, não, mas uma senhora amiga minha disse assim, mas, bispo, quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto dos animais. Eu digo, pois é, porque os animais não nos conhecem bem, né? Porque se nos conhecessem, veriam que nós precisamos ter o semelhante. É o semelhante que me ajuda a me corrigir, a crescer, a avançar. O animal tem também uma função de me ajudar, mas ele não substitui um filho. Ele não substitui uma mãe e um pai. Ele não substitui aquela avó que criou os netos e agora precisa de atenção. Eu acho que precisamos rever esses conceitos. Tudo isso passa pela fé cristã, porque a fé cristã tem uma antropologia. Antes da gente falar de escatologia, tem que ver o que é um ser humano que vai se salvar. É um ser humano que não se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. É preciso salvar-se com o outro. Por isso que essa relação é importante, na catequese, no cotidiano e até no fim da vida. E a fé cristã nos faz nos abrir ao outro, não desistir do outro, não trocá-lo por qualquer outra coisa que venha substituir meu afeto, meus afetos. A fé cristã me ensina a investir meus esforços e até talvez meus bens pelo outro. Sim. E não por um animal ou qualquer que seja outra coisa, por mais que tenha valor, não é? Vamos lá, seguindo aqui na sequência do nosso programa, vamos chamar aqui agora os nossos convidados especiais do programa de hoje. Está tão bonito ver também essas crianças ali. Aliás, antes de chegar nos convidados aqui, ainda de acordo com o que o senhor estava falando aqui, e é importante também a gente chamar a um comprometimento muito grande os pais e talvez os avós, a se comprometerem no favorecimento deste ambiente de convivência, de pertencimento, promover momentos para que essa criança, esse adolescente que hoje está trancado no quarto, está no computador, está só no celular, para que ele saia um pouquinho e vá viver experiências com humanos, com pessoas, com os mais velhos, com outras crianças. Tem pai, tem mãe, tem avô que tem um jeitinho, que tem a sabedoria para isso. Mas é preciso que se empenhe para isso. Quando estiver vendo este hábito que todos sabemos não é positivo, que se empenhe para isso, né? Todo fechamento é problemático. Se eu me fecho no meu quarto, se eu me fecho no meu celular, no meu computador, eu posso ter momentos de recolhimento no quarto, uso do computador, uso do celular. Mas todo exagero já é uma patologia. Agora, o pai e a mãe, a avó e o avô, eles têm que se impor nisso. Não, eu não consigo. Não, mas então você está dando um atestado de incompetência na missão. Você tem que mostrar a beleza de estarmos juntos. E aqui não é por decreto e nem a força que a gente convive, porque aí não é convivência, aí é opressão. Mas a família precisa se juntar mais, valorizar mais a convivência, gastar mais tempo uns com os outros, tempo. Mas eu posso acrescentar uma coisa. Todo pai, toda mãe, todo avô e avó tem uma autoridade natural dada por Deus. Tem. Não é? E precisa também usar dela, não é? E usar dela não é estar cometendo nenhum ato contrário, mas usá-la com sabedoria, usar essa autoridade com sabedoria, não é? Ronaldo, o que é educar? Sim. É conduzir. Conduzir. Não é dizer, se você quiser nós vamos. Não, você conduz, você não deixa um filho cair no abismo. Você não deixa um filho morrer. Se o filho diz, eu não quero ir para o médico, não tem que querer, tem que ir. Então, algumas coisas, os filhos também testam para ver se o pai, a mãe, a avó e o avô são capazes de ser condutores ou se serão manipulados. Porque criança e jovem podem olhar para nós e dizer, mas vamos ver até que ponto eles são educadores.
Vamos lá seguir. Agora sim, chamar aqui os nossos convidados do programa de... Olha o primeiro convidado importantíssimo deste nosso programa. São Francisco de Assis dizia assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Eu vou pedir sempre o comentário do senhor. Tem frase mais bonita que essa. Porque Francisco dá o exemplo. Francisco diz que é o testemunho que evangeliza. São Paulo VI dizia, se alguém hoje segue os mestres, não é pelas palavras, mas é pelo exemplo deles. É o que Francisco diz. Nós pregamos o evangelho pelo ser, mais do que pelo fazer. Aliás, estamos trabalhando muito isso com os catequistas e também com os presbíteros. Não é o fazer que nos faz cristãos, é o ser cristão, é ser batizado, porque tudo é graça, tudo é graça. Também, quando um pai não consegue mais falar, quando um padre não consegue mais caminhar, continua padre e continua pai. É o ser que conta, e Francisco nos ajuda nisso. Francisco é essa comunicação explosiva do amor de Deus, do seu jeito de ser. Você sabe que eu vi uma pesquisa recentemente, fiquei tão feliz, que diz que 80% dos filhos que vão à igreja é porque os pais os levavam. Então veja, se um pai, uma mãe levam um filho para a igreja, 80% dos filhos seguirão aquele exemplo. Né? Mais um convidado especial, vamos trazer aqui agora Santo Antônio de Pádua. Quando você prega a verdade como realmente é, algo que a própria verdade exige e a Sagrada Escritura prescreve, você se expõe à ira das pessoas de mentalidade carnal. A gente tem vivido isso também, né? Esse é o grande doutor da igreja, Antônio de Pádua. Ele está dizendo para nós que quando nós anunciamos o evangelho, não ficamos impedidos de sofrer incompreensões, sermos mal interpretados, criticados e perseguidos. É o que ele diz, a ira das pessoas mais carnais. Quer dizer, que não tem uma dimensão do transcendente, do eterno. Não tenhamos medo. Não precisamos atacar nem nos defender. Faz parte deles serem incomodados por uma proposta de um sentido tão amplo. Nós não precisamos nos incomodar, como Antônio de Pádua, essa luminosidade. Aliás, Santo Antônio, no Brasil, é muito amado no mundo inteiro, mas o que esse homem falou, nós precisamos conhecer mais. Que bom que vocês trazem Francisco e Assis. Desculpa, Francisco e Antônio. Os dois são luminares no seu jeito de ser e falar. Seguindo aqui, mais um convidado especial no programa de hoje, São Bento de Núrcia. São Bento, ninguém se atrase a se converter ao Senhor, que ninguém deixe de ir passando os dias. Temam o dia do julgamento, tenham medo do inferno, desejem ardentemente a vida eterna com profundo desejo espiritual, mantenha a morte diariamente diante de seus olhos. A gente precisa ouvir mais coisas assim? Sim. Desejem ardentemente a vida eterna. Nós estamos constatando, até preparando as novas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que muita gente perdeu o sentido de eternidade. Vocês percebem como depois da pandemia os velórios ficaram mais diminuídos? 3 horinhas. Vocês percebem como a gente já não chora mais tantos mortos? Vocês percebem como nós também passaremos e ninguém vai chorar muito a nossa morte? Uma frieza tremenda, morre uma pessoa, já vamos esperar 2 dias, 3 dias, e quando chega lá são 3 horas só para se despedir. Ficou uma frieza enorme. Sim, o que quer dizer que nisso nós precisamos pensar. O valor da vida, que implica também aceitar a morte. Ter a morte diante de si é o que Francisco dizia, a irmã morte, que vai realizar o meu sonho de conhecer aquele que me amou primeiro. E São Bento, pai dos monges, e tantos monges tinham uma prática, não sei se nos mosteiros beneditinos, mas nos carmelitanos eu sei que tinha, das carmelitas. Na mesa da priora, na mesa da refeição tinha sempre uma caveira, que geralmente era uma caveira de gesso, assim, uma representação, para dizer o seguinte: recorda que você vai morrer. Não é um desejo de morte, nem é uma figura tétrica, é para dizer assim, tudo passa nessa vida. A saúde passa, a juventude passa, a beleza passa, tudo passa. Mas nós somos destinados ao eterno. Se nós não fizermos isso, a ressurreição não tem sentido. E aí São Paulo vai dizer, então vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. São Bento nos ajuda a dizer,
Qual é a bússola que norteia o meu caminho? Por onde eu estou indo? Olha que a gente passa festas e velórios na vida. A gente passa momentos de grande alegria e doenças bem difíceis. Nenhum de nós sabe o que vai passar ainda na vida. Como é que nós vamos enfrentar isso? Com esse horizonte de esperança na eternidade, num mundo que virá, que nós nem sabemos como será, mas não precisamos saber. É uma surpresa, nós sabemos quem estará lá, isso basta. Esse é o tema do nosso próximo bloco. Daqui a pouquinho, segura mais um pouquinho, vou chamar mais um convidado especial, São Pio X. Ele diz: se alguém pedir uma palavra de ordem, sempre daremos esta e não outra: restaurar todas as coisas em Cristo. Efésios 1:10. Recapitular todas as coisas em Cristo. É de Pio X a intenção de dar a primeira comunhão para crianças. Pio X revolucionou o mundo com isto. Que restaurar todas as coisas em Cristo significa nada antepor a Cristo. Eu acho que isso a gente precisa ser mais forte. Nem o nosso trabalho, nem nossas atividades pastorais. É Cristo o centro, é Jesus o centro. Para nós, ele não é um personagem. Jesus é alguém, e Jesus é a presença de Deus entre nós. E Pio X nos ajuda a entender isso. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta agora para deixar para o próximo bloco. A gente pode falar de todas essas coisas de fé com as crianças? Não responda agora não. Essas coisas que a gente estava comentando aqui agora, todas elas. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar de vida eterna, salvação, vinda de Jesus. Assuntos que talvez você não tenha escutado ultimamente ou nem tenha escutado isto jamais. Mas está na Bíblia, está também nos documentos da igreja. A gente fala já sobre isso, daqui a pouco. E eu gostaria de dedicar já este início de programa aqui, Dom Leomar, para que a gente fale sobre fim dos tempos. A palavra de Deus diz que Jesus voltará, em definitivo. Será a sua segunda vinda, não é? Se prega pouco hoje sobre isso, sobre a eternidade e sobre a vida eterna também, porque parece que a gente está vivendo hoje loucamente, como se tudo fosse acabar amanhã e eu tenho que fazer tudo hoje. Por exemplo, as pessoas vão hoje para as festas, para os bailes, vivem, comem, bebem, se divertem, praticam todo tipo de prazer, parecendo que amanhã já acabou tudo. Que é isso? Que vida é essa? Ronaldo, nós estamos numa crise de presentismo. Nós temos pouca dimensão de futuro, nós achamos que é só o presente que conta. Um jovem, certa feita, disse para nós: para que eu vou acreditar numa vida eterna se está difícil acreditar nessa aqui? Então, alguns estão fazendo uma experiência muito dura dessa vida aqui. Então, alguns preferem dizer: tomara que com a morte termine tudo, mas não termina. Eu acho que nós precisamos pensar melhor o sentido da vida a partir da fé cristã. Para os cristãos, estou me referindo agora. Primeiro, há uma vida plena que nos espera. Cristo prometeu de vir numa nova forma de vinda, não como no presépio, não semelhante às outras, a vinda dele na carne. Cristo virá. E virá não para destruir, não para acabar, mas para eu prefiro usar a palavra mais correta, transfigurar. Ele vai transfigurar este mundo. E a gente diz: nossa, mas então será uma catástrofe. Não compare nada com o que os filmes passam, que não é nada disso. Quando Cristo vem, quando Deus vem até nós, não pode vir nada de mal. Vem a extinção da morte. Não tem inimigo maior nosso que a morte. Por que a gente costuma esconder a idade? Pinta cabelo, faz cirurgia plástica? Porque a gente não quer mostrar que tem muita idade. Mas por que não quer mostrar que tem muita idade? Para não mostrar que está morrendo. Quanto mais idade, quanto mais aparência eu tenho, quer dizer que eu não tenho muito tempo mais de vida. O que quer dizer com isso? Que nós temos que ser um pouco mais sábios, não só inteligentes. Inteligentes somos todos, mas sábios significa organizar a vida a partir do tempo que passa. O tempo voa, o tempo passa. E o momento para preparar a eternidade é hoje. E como é que eu preparo a eternidade? É sabendo que entre as coisas que passam, diz a liturgia, abraçar aquelas que são eternas. Gastar tempo com pessoas, amar, rezar, recordar o Senhor, cuidar dos pobres, pensar no outro, sair de si. Como é difícil sair de si.
A gente tem sempre a tendência a voltar para si. Por isso, se eu tenho um pensamento egoísta, eu não penso na eternidade. E nas orações da igreja, todas as orações da igreja falam muito de vida eterna. Por exemplo, a gente, numa celebração eucarística, 3 vezes nós pedimos que o Senhor venha. E não percebemos isso. Quer ver? Quando a gente diz, eis o mistério da fé, sempre termina dizendo, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, estamos esperando. Maranata, Maranata. No Pai Nosso nós dizemos, venha a nós o vosso reino. E depois, no embolismo, quando termina o Pai Nosso, nós nos dizemos, esperamos com a feliz esperança o Cristo que virá, o Cristo Salvador. E recordo também que quando rezamos o creio no domingo, dizemos, e Ele que um dia virá na sua glória, Cristo voltará. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Aquilo que não está na consciência nossa, está na nossa oração. A liturgia conserva o que às vezes a gente perdeu na ideia. A gente reza aquilo que crê. Isso não deve nos apavorar. Nenhum de nós sabe quando será. Se Nossa Senhora, uma aparição, viesse amanhã e dissesse que sabe o dia do fim do mundo, com certeza a igreja vai dizer, não é Nossa Senhora. Porque se Cristo que sabia não divulgou, não publicou a data da consumação dos tempos, não vai ser ninguém, nenhuma imagem. Se alguém fizer isso, vai contra a revelação. Aí seria uma heresia. Mas uma coisa é certa, não precisa eu saber quando vai terminar a realidade, quando tudo isso vai ser transfigurado. Porque para mim, pode ser que hoje seja o último dia. Então o tempo de me salvar, me fazer o bem, é hoje, não é amanhã de manhã. Agora, hoje eu construo a minha eternidade, porque eu construo o meu caminho para o bem. Eu recordo aqui muito uma santa que eu gosto muito de 2 santos. São Francisco de Assis, para mim, tem um lugar único. E Santa Teresa d'Ávila. Teresa tinha tanta certeza, Teresa d'Ávila tinha tanta certeza de ser salva, de estar em Jesus Cristo, que certa feita ela diz, Senhor, pode me dar o céu, me dá o inferno, contanto que eu esteja com o Senhor. Imagina, se ela está com Jesus no inferno, onde está Jesus não tem mais inferno. A certeza de que o nosso céu é Cristo é suficiente. Como será o céu? Como será o que virá depois, nós não sabemos. Eu lecionei muitos anos, 17 anos de escatologia. E eu dizia para todos, olha gente, o inferno não é como as pessoas pintam, desenham, porque as visões são mais dantescas, né? De Dante Alighieri na Divina Comédia. O inferno não é nada disso, é muito pior. Aí o pessoal se assustava. Por que é muito pior? Porque o céu é presença de Deus. Inferno, numa palavra, ausência de Deus. Nada pode ser pior que isso. Inferno não é presença do diabo. O inferno é ausência de Deus, em que a pessoa livremente escolhe ficar longe dele. Por isso que todos... Aí tem que recorrer a São Francisco. São Francisco, uma vez, numa conversa com Frei Leão, disse assim, mas eu queria tanto levar o diabo para o céu, porque ninguém sabe tanto o amor de Deus quanto o diabo. E ele negou isso. Ele deve sofrer muito. Só que, claro, é a forma do grande místico pensar. Nós precisamos lembrar disso. A eternidade é alguém que nos espera. Não é a solidão em nenhum lugar. É mais que isso. É um coração que nos espera. Dom Leomar, isso agora para cristão, católico ou não, é triste, é penoso ver um ser humano que não acredita na vida eterna, que não tem esse conhecimento de entender que após a morte ele tem uma vida e que é aquilo que tudo ele buscou nesta vida carnal aqui e muito mais além que isto, muito mais além disto, é pobre, é triste, é doloroso pensar nessas almas, nesses seres humanos que não conseguem ainda enxergar a esse Cristo que nos espera. Eu acho que a grande tristeza nossa, e deve ser de todo cristão, é dizer, nós descobrimos a maior alegria da nossa vida. Se tiver uma pessoa que não conhece essa alegria, a gente se preocupa. Porque nós deveríamos, como missionários, compartilhar da alegria que é Jesus. Jesus não é um personagem. Jesus não é uma lembrança. Jesus é uma presença que transforma o meu hoje. Eu nem estou falando do que virá depois da morte para essas pessoas, mas o hoje já não é qualificado.
Um filósofo chamado Kierkegaard diz: o homem vive enquanto espera. Quando não espera, já está morto. E a nossa esperança é concreta, é em alguém. Por isso que é preciso manter viva a chama dessa esperança e anunciá-la. Depois cada um deve assumir a sua postura e a responsabilidade de dizer como é que vai lidar com essa esperança. Agora, há também aquela busca daqueles que conhecem a fé, daqueles que conhecem a Jesus, por ajudar a estes que não o conhecem ainda e que estão neste mundo sem perspectiva futura, sem perspectiva de vida eterna. Eu me lembro de um padre, uma história com um artista francês muito famoso no século XVIII, se não me engano, que ele tinha sido um cristão e que depois ele enveredou naquela vida que ia, enveredou por uma vida longe da fé, longe da igreja, longe de Deus, e porque errou muito, não se achava mais digno nem de ir a uma igreja, mas ele tinha um amigo da juventude que se tornou padre, e ele ficou doente. No finalzinho da vida, aquele amigo padre ia sempre visitá-lo. Ele por 3 vezes não quis recebê-lo, mas até de tanto insistir, ele recebeu aquele amigo padre, e ele chegou lá para conversar com ele, e disse: eu vim para ouvir sua confissão. Ele diz: mas eu não sou católico, eu não pratico mais a fé, mas eu quero ouvir sua confissão. E ele por uma vez negou, por uma segunda vez negou, na terceira vez ele disse: está bem, eu vou me confessar. Se confessou. Depois que se confessou, parece que abriram-se os olhos dele, tudo, e aquele homem, já no final da vida, doente do jeito que estava, morreu feliz, mas feliz. E ele mesmo diz uma frase marcante, ele disse assim ao seu amigo padre: obrigado porque você não desistiu de mim, obrigado por não me deixar morrer como um porco. Nossa. É marcante isso. Esse deve ser um incômodo também que a cada um de nós cristãos deve acompanhar, de não olhar para aqueles que estão longe de Deus, longe da fé, longe do conhecimento, e buscar ao máximo ajudá-los. Sim, eu chamo isso missão. A missão nossa é: quem crê, anuncia. Se eu sei que existe uma vida plena, eu devo ir ao encontro deles. Como dizia uma moça que morreu aos 24 anos, chamada Teresinha, do Menino Jesus: não morro, entro na vida. E a gente já percebeu uma outra coisa, e eu percebo muito isso, porque a gente é sempre frequentador de muitos velórios e visitador de muitas pessoas enfermas, e que bom que os cristãos fazem isso, é um exercício de piedade, para nós é indispensável na nossa vivência. Quando a gente visita pessoas cristãs, que levaram uma vida verdadeiramente santa naquilo, na busca da prática da fé, elas morrem melhor, e morrem mais felizes, e morrem felizes. Mesmo em meio a sofrimentos atrozes, doenças, mas morrem felizes. É a boa morte. Ao mesmo tempo que eu fico pensando em tanta gente que não quer morrer por nada, porque teme a morte, teme o momento final da morte. Venha ser cristão. Sim. Não precisamos temer a morte. É o momento do encontro com aquele que nós queremos tanto conhecer. Agora, claro, não deveremos desejar a morte, é diferente, mas ressignificar a vida. Costumava dizer nas aulas de escatologia que nós nascemos, saímos do útero da mãe e caímos no ventre da terra. Sairemos do ventre da terra para entrar nos braços de Deus. Então, paremos para pensar. A gente morou 9 meses no ventre de uma mulher. Nós nem lembramos nada do que aconteceu lá. E existíamos. 9 meses é muito tempo. E quando saímos desse ventre, choramos, porque foi uma agressão. Podemos chorar, podemos lamentar ter que sair desta vida. Mas tem uma vida plena que nos espera. Tem uma vida plena. Nós não temos capacidade de compreender tudo isso. E alguém poderia dizer: mas quem garante que é isso tudo? Olha, não sou eu que garanto. É Jesus Cristo que revelou isso. Há 2000 anos, mais que isto, nós pregamos isto. E sabe que desde o Homo sapiens até hoje, prova científica, empírica, capaz de provar que existe a vida depois da morte, não existe. Mas também não existe prova de que não existe a vida depois da morte. A quantidade de religiões no mundo, todas tentando dar uma explicação sobre o que virá depois, é um sinal de que no coração do ser humano há uma semente de eternidade. Nós cristãos não somos melhores que ninguém,
mas nós sabemos que em Jesus Cristo essa verdade já chegou. É Jesus, a eternidade. Aquela pergunta do bloco anterior, a gente pode, nós estamos falando de catequese também hoje aqui, falar de todas essas coisas com as crianças, essas coisas de fé que a gente está falando, nesses graus todos? Eu diria, existe uma gradualidade, sim. Não se diz de qualquer forma, até porque criança tem uma estrutura diferente de raciocínio. Mas eu já vi na catequese questões profundas que adultos não se fazem. Uma vez, lá em Caxias do Sul, onde eu era pároco da Catedral de Caxias, uma catequista chegou para mim e disse: olha, uma criança de 9 anos fez uma pergunta que eu nunca imaginei. Ela perguntou para mim: então, pelo que nós vimos pela ressurreição, Jesus Cristo inaugurou o céu? Existia céu antes de Jesus? Existia o paraíso antes de Jesus? Onde estavam os mortos antes de Jesus Cristo ressuscitar? Ela olhou para mim assim: o que eu respondo? Eu disse: responda que essa criança é uma filósofa e uma teóloga, porque na pergunta está a resposta, e ela foi fundo, onde muitos adultos não pesquisaram. Não existe céu sem Jesus. Jesus abriu as portas do paraíso para nós. Ele inaugura isso. Então, na fé cristã, a criança, porque fez leitura olhando a palavra, porque estudou, porque estava junto com o grupo, ela na hora intuiu. Mas então não tinha céu sem Jesus. Jesus é o nosso céu. Jesus é a eternidade. Jesus traz o reino. Esse conceito de reino é fundamental. E é por causa disso que eu transformo a realidade hoje, busco justiça, paz, porque é sinal do reino que virá. Olha, eu pedi aqui a produção e nossa produção agiu rápido e trouxe aqui um pedacinho só de um dos documentos do Padre Jonas que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Nesse documento, o Padre Jonas diz assim: posso afirmar que o Senhor, num extremo de confiança, diz à Canção Nova: prepara esta pobre humanidade para a minha segunda vinda. É por isso que eu quero que leves a ela toda a riqueza da minha infinita misericórdia, para prepará-la para a minha segunda vinda. Padre Jonas tem escritos riquíssimos, dirigidos a nós, seus filhos, aqui na Canção Nova, falando da segunda vinda de Jesus, e que nós existimos para isto, para preparar esta humanidade, este nosso Brasil, com os meios de comunicação, com tudo que fazemos, para a segunda vinda de Jesus. Temos um grande trabalho, né? Sem dúvida, porque que Cristo virá é certo. Há 2000 anos ensinamos isso. Talvez falemos com uma certa sobriedade demais sobre isso, esse ponto. Porque aí se inaugura o reino de Deus. Se nós esperássemos mesmo a segunda vinda, tudo aquilo que é corrupção, mentira, cinismo, egoísmo, roubo, tudo aquilo que fere a dignidade humana, nós teríamos muito medo de fazer isso, porque não vai sobreviver. Quando Cristo vier, tudo isso vai ter que ser aniquilado. Por isso que recapitular todas as coisas em Cristo, ou restaurar todas as coisas em Cristo, é fazer que todos esses sinais de morte sejam aniquilados. Por que um mártir aceitava morrer como uma criança, uma jovem, um casal morria mártir? Porque ele sabia que a nossa vitória já está garantida. Isto passa, mas a eternidade vem em Cristo no seu reino, que não é um reino para um outro mundo, é um reino que chega nesse aqui. Por isso tem que preparar esta humanidade para acolher o reino, porque o reino não depende de nós, ele é dom absoluto. Mas eu posso complicar a minha postura em relação ao reino. Olha, o reino pede rezar por quem nos persegue, amar os inimigos, perdoar, repartir. É tudo que nós não queremos fazer na teoria. Na prática, a gente tem que fazer um trabalho grande para que o reino, quando vier, ele encontre pessoas dignas de habitar a casa do Senhor. Muito obrigado por essa nossa conversa. O programa de hoje acabou. Quero agradecê-lo enormemente por ter disponibilizado aqui este tempinho nas reuniões aqui em Brasília da CNBB. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo que todos nós tenhamos muita esperança. Não nos enganemos. A esperança não decepciona. Bom retorno a Santa Maria. Leve nosso abraço a toda a sua diocese, os padres, os leigos, as religiosas, todos. Muito obrigado. E peço a sua bênção, por favor, para encerrarmos. A bênção para você, Ronaldo, e na sua pessoa toda a obra da Canção Nova, para que não se canse da missão que receberam, né, do fundador, mas que o fundador, Padre Jonas, recebeu do próprio Senhor. E a você que está em casa, especialmente se tiver alguma dificuldade,
Deus conhece os corações. Nunca desanime. Gosto muito de uma frase de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. Só Deus basta. Esse Deus abençoe você e sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. E para você também, muito boa noite. Obrigado por essa companhia, por estar até agora aí. Pegue agora esse programa, mande para outras pessoas, as comadres, as amigas, as vizinhas, os familiares de outras regiões do país. Indique. É só acessar o Canção Nova Plus. Você vai encontrar facilmente aí, tá bem? Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.